1 Tessalonicenses, capítulo 1. Verso 2 diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor mesmo fale conosco, porque cremos na exposição da Tua palavra e no poder do Teu Espírito Santo. E confessamos que sem Ti nada podemos fazer. Mas se o Senhor nos socorrer, Senhor, nós podemos hoje ter um vislumbre da Tua glória e ser por Ti transformados, salvos por Ti. E esse mesmo milagre que aconteceu, Senhor, nessa cidade e que transformou essa cidade, que foi a destinatária dessa carta, possa acontecer conosco também. Possamos nos converter dos ídolos a Deus, para servirmos o Deus vivo. E que possamos, por meio do Teu Espírito, no poder do Teu Espírito, pela Tua palavra, sermos convertidos, transformados por esse poderoso Evangelho, que é o poder de Deus que transforma. É a nossa oração, Senhor, no precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nas últimas semanas nós temos exposto a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E na primeira vez nós falamos de Atos, capítulo 17, onde tem a história, uma breve história, de como Paulo chegou em Tessalônica e como pregou o evangelho por 3 semanas numa sinagoga, e ele arrazoava com eles, expunha a palavra, ele demonstrava para eles o evangelho, que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos. E anunciava que esse Cristo, por meio das páginas descritas nas páginas do Antigo Testamento, era Jesus, o Jesus de Nazaré que eles haviam crucificado. E pelo poder do Espírito Santo, muitos naquela cidade foram transformados. E depois de um tempo, não podendo voltar mais para lá por causa da perseguição contra ele, depois que chegou Timóteo com notícias da fé dele, ele escreve essa carta a partir da cidade de Corinto. E escreve essa carta para eles, para animá-los a perseverar firmes no Senhor. E isso é sempre importante ressaltarmos. Nós, os cristãos, precisamos de perseverança para toda a nossa vida cristã. E na outra semana nós vimos, então, aqueles 3 pilares que descrevem a fé cristã, que são uma fé que trabalha, que opera, como está no verso 3, um amor abnegado e uma firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a fé cristã não é uma fé meramente intelectual, que fica atrás de um escritório, numa cátedra, e que não produz nada. A fé cristã verdadeira, genuína, ela produz boas obras, que são evidência de alguém que foi verdadeiramente transformado. É uma fé que trabalha, uma fé operosa, uma fé dependente de Deus, mas que em Deus faz muitas coisas. E essas obras, boas obras, são evidência de que é uma fé genuína. Além disso, os cristãos têm um amor que se expressa em serviço. Eles amam a Deus e amam uns aos outros com um amor que funciona, e funciona até as últimas consequências. É uma coisa totalmente inaceitável aos olhos do mundo. Um irmão dar a vida por outro irmão.
Mas foi exatamente isso que Cristo fez. Cristo deu a vida por nós. E o texto diz que devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Como está escrito em 1 João capítulo 3, verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E é assim que o mundo conhece que somos de Cristo. Como quando estamos manifestando esse amor de Cristo uns pelos outros. Mas não somente isso, também falamos da firmeza da nossa esperança. A palavra firmeza, no verso 3, ela traz uma ideia de permanecer debaixo de uma situação sem tirar o pé dali. Alicerçado ali. Independente de qual circunstância seja. Estar alicerçado na esperança de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo virá, e isso é uma verdade imutável. Atos capítulo 17, verso 30 e 31, diz que Deus estabeleceu o dia que há de julgar esse mundo com justiça por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo está dizendo em Atenas, em Atos capítulo 17, o seguinte, irmãos, que esse dia, esse mundo tem dia e hora marcada para estar sobre ele o juízo de Deus. E nenhum ser humano escapará desse dia. Ninguém poderá dizer assim, eu tenho outro compromisso e não posso me apresentar nesse dia. Todos compareceremos diante de Deus. E o mundo inteiro será julgado. E nós aguardamos esse tempo. Nesse tempo agora nós temos aflição, angústia, perseguição. Aqui no Brasil nem tanto, mas nossos irmãos em muitos lugares, por conta da sua fé, têm sido mortos. Nós vimos dessa notícia da Índia agora, em que em uma semana mataram mais de 200 cristãos, queimaram suas casas, queimaram igrejas. Não é? Uma triste realidade que nós ainda não fazemos parte dela. Não é? Mas quem sabe como será no futuro. Precisamos estar preparados. Mas sabe qual é o bom desse momento de tribulação, irmãos? É que nesse momento de tribulação, os genuínos corações são evidenciados. A genuína fé cristã se torna evidente. Nenhum falso cristão continua seguindo a Cristo debaixo de perseguição. Ele nega Cristo e vai embora. Somente os verdadeiros filhos de Deus permanecem debaixo de aflição. E foi exatamente o que aconteceu com os Tessalonicenses. Desde o primeiro dia que creram. Veja bem, irmãos, nós estamos há muitas décadas do Brasil sem nenhuma perseguição aos cristãos. Então, se você está aqui, como eu, você nunca sofreu fisicamente alguma perseguição por causa da causa de Cristo. Não é verdade? Esses irmãos, desde o primeiro dia da sua conversão, foram perseguidos, afligidos, maltratados, rejeitados. Essa era a situação deles. Por isso que Paulo vai dizer que depois, a perseverança deles é descrita em eles, verso 6. Se tornados imitadores de Paulo e do Senhor Jesus, porque eles receberam a palavra de Deus, diz o texto, em meio a muita aflição. Só que eles receberam a palavra de Deus em meio a muita aflição, com alegria no Espírito Santo. Foi assim que Paulo recebeu a palavra. Foi assim também a vida do nosso Senhor Jesus nessa terra. Hebreus 12 diz que nós devemos olhar para Cristo, que por causa da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Então o sofrimento de Cristo foi suportado com alegria. O sofrimento dos apóstolos foram suportados com alegria. O sofrimento da igreja em Tessalônica, o recebimento do evangelho por parte deles, as consequências do que aconteceram na vida deles, tudo isso foi suportado com muita alegria no Espírito Santo, em meio a aflições e tribulações. Às vezes nós perdemos 100, 200 reais na nossa conta bancária e estamos angustiados, aflitos e tristes, irmãos. Os irmãos perdiam suas vidas,
Os irmãos perdiam suas propriedades e bens. Como fala em Hebreus capítulo 11, homens dos quais o mundo nem era digno, a Bíblia diz. E receberam, diz o texto, com alegria o espólio dos seus bens. Pense que graça da parte do Senhor. Pense como nós devemos nos envergonhar diante de uma informação como essa, em meio a nossas reclamações, falta de gratidão a Deus, vivendo num país livre, vivendo num país que não há nenhuma perseguição, onde não nos falta nada, não nos falta pão, não nos falta alimento, e continuamos sempre seguindo, murmurando, reclamando de tudo. E não pense, irmão, que você, se não abrir os olhos para isso, vai parar de reclamar. Você sempre se tornará mais angustiado, mais amargurado. E cada vez você reclamará mais. E chegará ao ponto de reclamar das mínimas coisas. Eu lembro de um autor do passado que li, que dizia que existem pessoas que uma caneta cair no chão é uma dificuldade tão grande como subir da terra até o céu numa escada. Até na expressão dela, a caneta caiu no chão e ela, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Ela cria um tamanho para aquela dificuldade que não existe, só existe nela, só existe na mente dela. Amém? Então, irmãos, esses irmãos estavam perseverando em Cristo Jesus, na esperança em Cristo Jesus, em meio de muita aflição. Amém? Com alegria no Espírito Santo. Por isso que eles se tornaram um modelo para todos os crentes. Por isso que a nossa série de mensagens sobre essa igreja trata de uma igreja que é um modelo de igreja. Eu lembro que Paulo, quando vai instruir os coríntios a darem oferta, ele diz, lembrem dos Tessalonicenses, 2 Coríntios capítulo 8 e 9, que a sua pobreza abundou em muita generosidade. Olhem para eles, imitem eles. Eles se deram primeiramente ao Senhor, ele diz, depois a nós, por amor do Senhor. Então a igreja aos Tessalonicenses se torna para nós este baluarte, esse paradigma de uma igreja modelo. Porque eles estão firmados numa fé que funciona, no amor abnegado e na firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar um pouquinho do verso 4 e do verso 5. E eu vou repetir a leitura com os irmãos. O texto diz assim, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Isso é Paulo, Silas e Timóteo falando à igreja dos Tessalonicenses. Verso 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Em primeiro lugar, irmãos, nós vemos aqui um assunto que tem sido controverso na história da igreja. A eleição. E nós já descobrimos que é um assunto bíblico, não é verdade? Está escrito aí que Paulo reconhecia a eleição dos Tessalonicenses? Então nós lemos sobre esse tema nas páginas das Escrituras, que Deus tem um povo eleito por ele antes da fundação do mundo. Nós lemos aqui, nós lemos nas palavras de Jesus em João capítulo 15, quando ele diz aos discípulos, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Nós lemos em Efésios capítulo 1, verso 3 e 4, nós lemos em tantos textos das Escrituras este assunto da eleição. E é um assunto, irmãos, que não nos torna soberbos, ainda que na nossa ignorância, no início da nossa fé, nós podemos nos achar pensando, como Deus me ama, olha como me escolheu. Mas à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos vendo que não é assim. Não é como ele me escolheu, é porque ele me escolheu.
sendo um miserável, pecador, um desgraçado, totalmente inimigo dele, ímpio contra ele, e ainda ele me amou com esse amor eterno, com a sua benignidade ele me atraiu e me escolheu antes da fundação do mundo. Isso não nos deve deixar orgulhosos. O que os irmãos discutem é se essa eleição de Deus, ela é uma eleição individual, se ela é uma eleição coletiva em Cristo, qual é o propósito dessa eleição, para que existe essa eleição. Mas a Bíblia não nega se ela é segundo a presciência de Deus, se ela é baseada no amor eterno de Deus ou não. São discussões outras, mas não que existe esse assunto. Deus tem o seu povo escolhido antes da fundação do mundo. E se você é um salvo, você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Bendito seja o Senhor por isso. O que nós podemos ver nesse texto, irmãos, é as marcas de alguém que realmente é salvo, nascido de novo, e então é um eleito de Deus escolhido antes da fundação do mundo. É isso que nós podemos ver aqui. Os irmãos entendem? Então a gente pode entrar numa discussão sem que até hoje não chegou em lugar nenhum. Porque, como diz um pregador do passado, essas coisas são lá do andar de cima. Né? Quando a gente fala do andar de cima, a gente pode falar que Deus nos escolheu. Quando a gente fala do andar de baixo, a gente fala que todos os salvos são todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus Cristo. Esse é o andar de baixo. Eu olho para aqueles que creram, que a fé neles é operosa, que o amor deles é constante uns pelos outros, que a perseverança em nosso Senhor Jesus Cristo, e digo, realmente reconheço em você a eleição de Deus. E é isso que Paulo está falando aqui no verso 4. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. E ele vai mostrar o porquê. E é bem interessante, irmãos, quando nós pensamos para o pano de fundo histórico de um texto como esse. Um judeu do primeiro século, alguém que era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fariseu, né? Que desde criança foi criado aos pés de Gamaliel, ouvindo que ele fazia parte do povo escolhido de Deus, que era Israel. Ele descobre da parte de Deus que Deus tem homens e mulheres entre os pagãos gentios que agora se tornaram parte do mesmo povo. E judeus e gentios se tornaram um só corpo em Cristo Jesus. Então, talvez para nós, gentios, não judeus, é um assunto muito simples. Mas para um judeu do primeiro século, irmãos, dizer reconhecendo, irmãos, a eleição de vocês, é realmente ter os olhos abertos para o mistério de Deus em Cristo Jesus. E é isso que ele fala em Efésios capítulo 3. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de conhecer o mistério de Deus, Cristo. E anunciar esse mistério. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações e foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. E sabe qual é esse mistério? É saber que os gentios, esses que ele estava pregando, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então ele olha para os Tessalonicenses, vê a efetividade da graça de Deus na vida deles, a efetividade do Evangelho, e pode dizer, eu reconheço que vocês são eleitos de Deus. Amém, irmãos? Isso destrói o egoísmo do coração humano, né? O coração humano tem uma ideia de que Deus é para ele. Deus está a serviço dele. O homem, por causa do pecado, irmãos, vê como se o universo inteiro orbitasse em torno do seu próprio umbigo, né? O umbigo dos homens hoje é o centro orbital de todo o universo. Às vezes é assim comigo e com você. Tudo gira em torno de nós. Nós reconhecermos a graça de Deus na vida do outro, reconhecermos a salvação na vida do outro, reconhecermos que Deus trabalha no outro além de nós, reconhecermos que nós não somos uma ilha, reconhecermos que Deus não precisa de nós para nada, somente mesmo pela graça de Deus. Amém? Os homens hoje pensam que Deus está a serviço deles. Por isso, reconhecer
A eleição de Deus é necessária. E nós somos habilidosos em identificar os defeitos dos irmãos. E temos muita dificuldade em identificar a graça de Deus na vida dos irmãos. Nossa ênfase está sempre nos defeitos e não aonde a graça de Deus está fluindo, em serviço, apesar dos pecados e dificuldades. E se você anda nesse mundo em solidão, você não sabe ainda para o que você foi chamado. Lembrava essa semana de Provérbios, capítulo 18, verso 1. Aquele que se isola, diz o texto, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, nós não fomos chamados, não fomos escolhidos por Deus para sozinhos estarmos, mas para estarmos em comunhão uns com os outros, como um corpo, como uma família. Deus não nos fez para estarmos sós. Só aqueles que percebem isso pela graça divina é que verdadeiramente, irmãos, começa um processo de libertação do individualismo. Ou seja, o evangelho não só alcançou a mim. O evangelho não só alcançou você. O evangelho alcançou todos nós. O evangelho alcançou os mais improváveis. Você já pensou sobre isso? Entre os tessalonicenses estavam feiticeiros, pessoas que aderiram a toda espécie de cultos pagãos, que se relacionavam com algum tipo de deus mitológico, através de rituais estranhos, buscando o poder daquelas entidades. Mas o evangelho um dia chegou naquela cidade. E eles se converteram dos ídolos para Deus. Eles eram eleitos de Deus antes da fundação do mundo. Eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Então Deus chegou lá e a vida deles foram transformadas. E aqueles judeus, né, como aconteceu com Pedro em Atos capítulo 10, os irmãos lembram daquela visão que descia um lençol do céu, cheio de animais impuros, e o Senhor disse para Pedro, Pedro, mata e come. E Pedro fala assim, não, Senhor. Ele chama Jesus de Senhor e diz não para o Senhor. Né? Uma contradição. Porque nunca, jamais comi coisa imunda ou impura. E acontece a mesma visão 3 vezes. Sabe o que vai acontecer depois daquela visão? Ele vai ter que visitar a casa de um gentil chamado Cornélio, um centurião da corte romana, e pregar o evangelho. Mas para Pedro e para os demais judeus daquela época, aquele homem era como um porco, como um cão, como um animal imundo. E sabe o que Jesus diz para ele naquela visão? Não consideres imundo o que eu santifiquei. E essa é a realidade, irmãos. Deus está além de nós. Deus vê aquilo que o homem não vê. Deus chama entre os mais improváveis. E quando você estiver no céu, você vai olhar para alguns e dizer assim, você está aqui? Eu não acredito que você está aqui. E você vai olhar e sentir a falta de outros. Você vai dizer, eu não acredito que aquele não está aqui. Mas se você for um crente genuíno, a sua conclusão vai ser, por que estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Porque eu não merecia estar aqui. Amém? Deus tem um povo escolhido pelo seu nome, chamado antes da fundação do mundo. Então, reconhecendo, irmãos, a vossa eleição. Por um lado, irmãos, nós podemos ser inclusivos demais. E todo mundo que diz que acredita em Jesus, você diz, então esse é nosso irmão. Você deve considerar que Jesus que tem sido pregado, que Jesus que tem sido ensinado. Se é o Jesus conforme as Sagradas Escrituras, então tudo bem. Se é um Jesus alheio às Sagradas Escrituras, tome cuidado. Por outro lado, irmãos, nós podemos ser fechados demais. E às vezes por pequenas coisas que não têm tanta importância, que são secundárias, nós nos dividimos. E é por isso que a igreja de Deus está dividida, fraccionada, da forma como nós vemos hoje. Dividida por doutrina,
dividida por preferências pessoais, dividida por escatologia, dividida por a igreja dos que falam em língua, dos que não falam em línguas, não é? Da igreja dos que acreditam que vai ser arrebatado antes da tribulação, dos que acreditam que vai ser depois. A igreja dos que acreditam que a eleição é de um jeito, que a eleição é do outro jeito, que a eleição é do outro jeito. Dividida entre a igreja dos que acreditam que perde salvação, dos que acreditam que não perde salvação, e assim por diante. Dividida de tudo quanto é jeito. Mas quais são as coisas fundamentais pelas quais nós devemos batalhar? Será que todos nós estamos cientes delas? Elas é que nos unem. Estamos unidos a Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, um só Deus, que existe em 3 pessoas. As 3 pessoas são plenamente Deus e há somente um Deus. A encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem, a partir daquele momento, tendo natureza divina e natureza humana. Aquele que morreu na cruz do Calvário, de fato, 3 dias depois, no domingo pela manhã, ressuscitou dentre os mortos. Está assentado à destra de Deus, derramou seu Espírito Santo, batizou aqueles 120 homens em um só corpo, que é a igreja, que existe até o dia de hoje. A igreja de Deus, constituída de todos os salvos, de todas as eras, que estão divididos em todas as partes do mundo e que um dia voltará com o mesmo corpo que eles viram subir naquele dia e julgará vivos e mortos, estabelecerá o juízo eterno sobre toda essa terra e condenará aqueles que rejeitaram a ele ao destino eterno, como a Bíblia diz, preparado para o diabo e seus anjos, e levará consigo para o seu reino todos aqueles que creem nele, seus filhos que ele comprou com preço de sangue. Essas são coisas fundamentais. Mas nós vemos os irmãos brigando por coisas que não são fundamentais. Então, até onde, irmãos, nós temos realmente reconhecido a igreja de Deus? Será que nós dividimos com os outros por preferências pessoais? Ou será que nós incluímos todos aqueles que Cristo recebeu? Nós estamos aqui para incluir todos aqueles que Cristo recebeu. Não deixar ninguém de fora. Recebemos todos os irmãos pelos quais Cristo morreu. E queremos dar testemunho da unidade da igreja. Nós não podemos criar categorias entre os irmãos. Não podemos criar irmãos melhores e piores. Deus não faz acepção de pessoas. É isso que o Evangelho nos diz. Devemos reconhecer todos os filhos de Deus. E isso é uma necessidade urgente. Amém? E quem são esses filhos de Deus, irmãos? O verso 4 diz que são amados de Deus. Será que isso é importante, irmãos? Existe uma luta histórica. Eu falo histórica porque ela tem mais de 6.000 anos. E ela começou quando o pecado entrou nesse mundo. E pelo pecado, a morte. E João fala dessa luta lá no capítulo 3 da sua primeira epístola, verso 13, quando ele diz aos irmãos assim: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. E aquele contexto é o contexto que ele está falando da história de Caim. Ele diz assim: esta é a mensagem que eu disse desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. Então, essa desavença histórica entre o povo de Deus e o mundo existe desde o princípio. Mas, irmãos, cabe uma pergunta já prática para nós. Nós temos sido aborrecidos pelo mundo, ou para sermos aceitos pelo mundo, temos tomado sobre nós a forma do mundo? Esses irmãos amados de Deus, eles não estão ocupados com serem amados pelo mundo.
Porque são amados por Deus. Eles não precisam tomar a forma do mundo para serem aceitos e recebidos pelo mundo. E é bem importante que desde o princípio da nossa fé, isso esteja bem claro para nós. O mundo odeia tudo que é de Deus. Existe um sistema organizado por Satanás que é oposto a nós, está em oposição a nós e nos odeia sem causa, como odiou o nosso Senhor, como odiou os apóstolos. Eles nos odeiam sem motivo, sem você fazer nada, eles aborrecerão você. Se aborrecerão de você, sem motivo nenhum. Mas, infelizmente, irmãos, nós temos vivido nessa terra buscando ser aceitos pelo mundo. Mas para você ser aceito, você precisa tomar a forma. Não é assim? Para você ser aceito na mesma equipe, você tem que estar uniformizado conforme ela. Então, você vai se vestir conforme ela, você vai comer aquilo que se diz, você vai andar conforme se diz, você vai proceder segundo o mundo. O que nos falta, irmãos? Qual é a razão de toda a nossa carência? Será que não é percebermos exatamente isso? Que somos amados por Deus. E não é qualquer amor, irmãos, é o amor de Deus que nos amou desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Como está em Jeremias 31:3. Com amor eterno te amei, e com a minha benignidade eu te atraí. É o amor demonstrado quando ele envia o seu Filho ao mundo, como está em João, capítulo 3, verso 16. O Deus que amou de tal maneira o mundo que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou. Romanos 5:8 diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não nos amou porque nós éramos amáveis. Deus nos amou porque decidiu nos amar. Não tinha nada de bom em nós para que fôssemos agradáveis a Deus. Deus nos amou porque quis nos amar. E nos amou desde antes da fundação do mundo. Mas aí há de se pensar, irmãos, nós ainda estamos buscando ser aceitos pelo mundo, ser afirmados por alguém. E quando nós não somos, nos tornamos deprimidos. Quando estamos solitários, ninguém me ama, ninguém quer estar perto de mim, eu estou tão sozinho. Será que todos essas frases não vêm de nós não entendermos que Deus nos ama, irmãos? Que nós somos postos na família de Deus, que nós não estamos mais sozinhos, que nós temos uma companhia que é Deus. Deus é aquele que faz com que o solitário viva em família. E nós fazemos parte da família de Deus. Quando nós realmente entendermos isso, onde estará a depressão? Onde estará a solidão? Onde estarão as aflições de alma, irmãos? Serão extirpadas de nós pela verdade do Evangelho. Somos amados por Deus. Não precisamos fazer nada para sermos aceitos pelos outros. Você, jovem, não precisa fazer nada para que na escola alguém te aceite. Você não precisa entrar no grupinho dos descolados. Você não precisa se vestir como eles. Não precisa falar o que eles falam. Não precisa usar as coisas que eles usam. Você não precisa da aceitação deles. Você está procurando errado. Eles aborrecerão você, como aborreceram o seu Salvador. E todos aqueles que querem viver piedosamente neste mundo sofrerão perseguição, a Bíblia diz. E como nós, por não termos a verdade nem a clareza de que Deus nos ama,
estamos procurando aceitação de outras pessoas, de grupos, do nosso trabalho, da escola. E quando eu digo isso, não é para você ser ignorante com ninguém, destratando alguém, porque aí você está provocando a sua própria aflição, como é de fato que muitos cristãos fazem. Eles são religiosamente ignorantes e provocam o ódio de outros. Então eles sofrem aflição não por causa de Cristo, mas por causa do seu mau procedimento. E Pedro tem instrução para eles na sua primeira epístola. Se vocês sofrerem perseguição por causa de Cristo, tudo bem. Se vocês sofrerem por conta do seu mau procedimento, a culpa é de vocês. A aflição que eu estou falando, irmãos, é o fato de que o mundo odeia Cristo e odeia todos os que são de Cristo. E você não vai entender porque alguém te distrata sem motivo nenhum por causa de Cristo. Não porque você foi religioso, não porque você saiu condenando alguém e por consequência disso você foi maltratado. Mas por causa de Cristo seremos afligidos. Muitos irmãos procuram a própria sarna para se coçar, fazendo desavença com seus parentes, com seus amigos, e são distratados por eles, e depois dizem, não, a gente está sofrendo por causa do Evangelho. Não é por causa do Evangelho, não. É por causa da nossa ignorância. É por causa do nosso maltrato, da maneira errada com que nós nos portamos. E estamos representando mal a Deus. Mas muitos, e cada um de nós aqui vai, se é um cristão genuíno, vai ter a oportunidade de acontecer isso consigo. Sofrer pela causa de Cristo. Ser afligido pela causa do Evangelho. Sem motivo. Mas será afligido. Amém, irmãos? Mas quando nós aprendemos que Deus nos ama, isso realmente cura todos os nossos traumas, depressão, rejeições. Não é verdade? E é isso que Paulo queria esclarecer aos Tessalonicenses. Como ele fala aos Filipenses, aos Coríntios, vocês são amados de Deus. Às vezes a gente sai falando aí, oh, Deus te ama. Deus me ama, irmão. Quanta consequência tem nisso? Quantas coisas preciosas brotam disso? Não é verdade? Sabermos que somos amados de Deus. Que fomos recebidos e aceitos por Ele simplesmente por quem Ele é e não por quem nós somos. Isso é muito importante. Amém? Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. E eu chamo a atenção para os irmãos, porque hoje nós estamos tratando do poder do Evangelho que transforma, a expressão que Paulo fala no capítulo 1, verso 5. A primeira parte do verso. Por quê? O quê? O nosso Evangelho. E sempre quando eu leio isso, irmãos, eu fico pensando nesse nosso aí, esse pronome possessivo. É porque o Evangelho é o Evangelho de quem? Segundo a Bíblia. O Evangelho de Deus, não é verdade? A boa nova de Deus, que trata do próprio Senhor Jesus Cristo, não é? Como ele fala em Romanos capítulo 1, verso 4, por exemplo. É o Evangelho de Deus com respeito ao seu Filho. Mas Paulo tinha um apego tão grande para esse Evangelho e uma participação tão grande nessa mensagem que era como se ele considerasse de quem? Dele mesmo. A vida dele estava tão envolvida com o Evangelho. O Evangelho estava no topo das suas prioridades. Era o Evangelho de Deus, mas ele considerava dele. E ele estava tão comprometido com esse Evangelho, porque ele sabia que onde ele ia, irmãos, era Deus quem estava produzindo a sua obra através da vida dele. E ele era um canal de Deus, de bênção, por onde ele passava, como um missionário. E ele tinha o Evangelho de Deus como o Evangelho dele mesmo.
Então, por isso que ele fala, o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder. Então, irmãos, se nós realmente nos comprometemos com esse propósito que está além de nós, que é o propósito de Deus, da divulgação da sua boa nova para todo mundo, e se nós temos esse evangelho acima de todas as outras coisas, é como se ele fosse também de nossa propriedade. Isso ele faz várias vezes. Ele até faz um intercâmbio entre o evangelho de Deus, ele outra hora fala o meu evangelho, ele de outra hora fala o nosso evangelho. Por quê? Porque é alguém comprometido com o evangelho. É alguém que conhece o evangelho, que entende o evangelho e que anuncia o evangelho. Qual é a ideia? Se você pegar um compositor que acabou de terminar uma música que ele fez, ele estufa o peito, mostra para alguém e diz, veja minha nova composição. Não é? Ou um arquiteto que acabou de terminar um projeto bonito que está construído agora, saiu do papel aquele belo projeto dele. Então ele leva o cliente na obra e veja o que eu criei, não é? O evangelho de Deus, irmãos, é o evangelho eterno de Deus, que fala da pessoa e da obra do seu próprio Filho, Jesus Cristo. E foi confiado aos apóstolos. E eles apresentam com tanta intimidade no que concerne a ele, que eles dizem assim, esse é o nosso evangelho. Eles têm esse orgulho do evangelho. Aliás, muito além desse orgulho humano, né? Eles se gloriam nesse evangelho. Eles se gloriam na cruz de Cristo, na obra de Cristo, na pessoa de Cristo, não neles mesmos. E eles têm como se fosse deles. Com alegria eles anunciam esse evangelho. Esse é o propósito da vida deles. Sabe quando se você tem uma empresa, você diz aos seus colaboradores, nós temos que nos tornar parte integrante disso. Sinta como se fosse sua, não é? Assim é o corpo de Cristo, assim é o evangelho de Deus, só que assim não muito além disso, porque de fato se tornou nosso, por dádiva de Deus, por graça de Deus. E aquilo que é nosso, irmãos, temos a tendência de cuidar, de zelar, não é verdade? Muitas vezes nos falta essa realidade, entendermos essa intimidade que nós temos que ter com o evangelho. Paulo diz, o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder. E aqui nós temos duas coisas. A maioria, quando lê um texto como esse, pensa que está em oposição. Tá vendo? Ou você prega e são palavras somente, ou você expressa o poder de Deus. Não é? E a tendência hoje é desvalorizar e distorcer. Desvalorizar a palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus e distorcer o que é o poder de Deus. Para muitas pessoas, a ideia é, não se preocupe com o que você vai falar. Irmãos, quem inventou a linguagem? Quem nos deu a capacidade de nos comunicarmos? Você acha mesmo que você prega o evangelho sem se comunicar? Você acha que não necessita nenhuma exposição para que as pessoas entendam o evangelho? Isso não é verdade. Como nós lemos em Atos capítulo 17. O que Paulo fez por 3 semanas? Levou a razão deles a compreender o evangelho. Paulo arrazoou com eles durante 3 semanas. Paulo expôs as escrituras para eles. Paulo demonstrou para eles. Demonstrar naquele texto significa colocar lado a lado. Paulo mostrou, está vendo o que está escrito aqui no Antigo Testamento? Isso se referia a Cristo. Isso apontava para Cristo. Isso teve seu cumprimento e sua realidade em Cristo. O que é fazer isso, irmão? Isso é dialogar. Isso é ensinar. Isso é expor. Isso é demonstrar. Isso é anunciar. Como é que se faz tudo isso? Por meio da linguagem que Deus nos deu.
e que é suficiente. Graças a Deus que é suficiente. Amém? Então, não caia nesse erro de que você não precisa ler sua Bíblia. Não caia nesse erro que você vai ter algum tipo de contato com Deus à parte da palavra de Deus. Não pense que você vai receber as coisas de Deus por osmose, que o conhecimento de Deus vai cair na sua cabeça e vai entrar e você, não vai ser assim. Sem nenhum esforço, sem busca, não vai ser assim. O Senhor disse que nós o encontraríamos, Jeremias 29:13, quando o buscássemos de todo o nosso coração. Jesus disse em Lucas capítulo 6 que nós deveríamos bater para que a porta se abrisse. Buscar e achar. Os irmãos percebem, irmãos? Existe o nosso trabalho. Amém? Então o evangelho chegou em Tessalônica em palavra, mas não só em palavra, também em poder. Então, irmãos, depois da queda, nós temos, parece, uma desassociação entre a atitude e o fazer do falar. Em Deus não existe isso. Por isso que quando você lê sobre a vida de Jesus, você não consegue, às vezes parece que está tudo misturado, aquilo que ele fala, daquilo que ele é. Por exemplo, João capítulo 15, ele diz, se permanecerdes em mim e eu permanecer em vós. Depois ele diz, se as minhas palavras permanecerem em vós. E você percebe que o que Jesus estava falando e a pessoa dele mesmo não tem distinção naquele texto. Cristo permanecer em nós e as palavras de Cristo permanecerem em nós, naquele texto são sinônimo. Não tem essa desassociação que nós temos. Nós temos isso por conta do pecado. Nós falamos uma coisa e fazemos outra. Em Deus não existe isso. Então, quando o evangelho de Deus chega, ele chega em palavra, ele chega em poder. Amém? Quando Deus disse, haja luz, o que aconteceu? Ficou nas trevas. Não foi assim. Deus falou e tudo se fez. Nós sabemos pela fé que o mundo foi criado pela palavra de Deus. De maneira que as coisas que existem vieram a existir das que não se podem ver. Pela palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus é falada, o poder de Deus está em operação. Amém? É isso que acontece com Deus. Mas, hoje, poder é outra coisa totalmente mal compreendida. Eu lembro que uma vez nós fomos visitados por uma pessoa que a nossa reunião é tranquila, ninguém fala um por cima do outro, não tem ninguém berrando, não é verdade? Não tem ninguém eufórico. As coisas acontecem em ordem, como a Bíblia diz que devem ser. E a pessoa, depois da reunião, me procurou e disse, aqui não tem poder. Sabe o que era o poder? Euforia, gritaria, berro, bagunça. E era isso que ela sentia falta. Mas às vezes nós podemos achar que poder é isso. Não é verdade? E às vezes pode ter isso na sua cabeça hoje, irmão. Achar que poder é fazer barulho. Não é? É tremer, é ficar pulando, berrando. A grande maioria das pessoas volta para casa batendo na esposa, enganando o sócio, traindo o marido, traindo a esposa. Ela cai num lugar e cai na rua também. Não é verdade? Com um mau testemunho. Isso não tem nada a ver com poder. Ou também nós podemos pensar que o poder de Deus se restringe a milagres e maravilhas. E nós não temos problema nenhum com Deus fazer milagres e maravilhas. E nós cremos nos milagres e nas maravilhas de Deus. Mas será que essa é a definição de poder conforme a Bíblia? Paulo está se referindo ao poder transformador do Evangelho. E não é pouco poder.
Porque ainda que seja uma coisa subjetiva, o poder do evangelho é o poder que traz da morte para a vida. O evangelho é pregado e alguém está sentadinho quieto ali. E começa a rever água dos olhos daquela pessoa. Porque dentro do coração, o Espírito Santo ressuscitou um morto. Regenerou um espírito. Fez com que ele nascesse de novo. E começou uma obra de salvação que só terminará na segunda vinda de Cristo. É um verdadeiro milagre. Ele roubava, ele não rouba mais. Ele traía esposa, ele não trai mais. Ele mentia, não mente mais. Ele odiava, agora ele não odeia mais. Ele sai resolvendo suas situações, pedindo perdão para as pessoas. Aconteceu um verdadeiro milagre, uma verdadeira expressão do poder de Deus. E veja como as coisas estão erradas na balança, irmãos. As pessoas querem ver um pé crescer, as pessoas querem ver alguém emagrecer por conta de uma oração, mas elas voltam para casa sendo ímpios, profanos, inimigos de Deus e destinados ao inferno. As coisas estão fora do lugar. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o evangelho que chegou em Tessalônica transformou aqueles homens. A Bíblia diz que muitos aderiram à fé. Muitos judeus, muitos gregos piedosos, muitas mulheres ricas se apegaram a Paulo e Silas naquela cidade. Muitos deixaram os ídolos e se converteram a Deus. Esse é o poder de Deus. Sabe por que esse é o poder de Deus? Os irmãos que se envolveram com algum tipo de misticismo ou religiões desse tipo, sabe o que os homens procuram nesses lugares? Eles cultuam uma entidade para que aquilo que eles pedem a ela aconteçam. Isso prova que eles são o quê? Poderosos. Então eles fazem um trabalho, uma oferenda, para aquilo que eles desejam que aconteça, acontecer. Para que eles se vejam poderosos, capazes de fazer aquilo que eles querem que faça. Veja, eu fiz com que aquela pessoa perdesse tal coisa. Eu fiz com que aquela pessoa se unisse a tal pessoa. Eu fiz com que aquele processo desse certo na justiça, porque a minha entidade fez com que aquilo mudasse. Eu ofereci a ela e fui por ela agraciado. Veja como eu sou poderoso. E eram esses homens que cultuavam esses tipos de coisas que foram transformados pelo Evangelho e se converteram dos ídolos a Deus. Então a pergunta é, irmãos, que tipo de poder nós estamos buscando? Será que é o Evangelho que transforma? Ou será que é euforia, bagunça, gritaria, milagres, tendo Deus a nosso serviço para satisfazer aquilo que nós queremos? E nós estamos 20, 30 anos pedindo a Deus, olha, me dá aquele carro, me dá aquela casa, eu quero que isso aconteça na minha vida. Deus não é o seu servo. Deus não está a teu serviço. Ele é o Deus dono e criador de todas as coisas. Ele não precisa de nada nem de ninguém. Ele não precisa de você. Ele não precisa de mim. Os irmãos entendem? Nós precisamos de Deus. Nós precisamos buscar o doador da bênção e não as suas dádivas. Nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos dele, ele não precisa de nós. Nós precisamos dele até para o ar que nós respiramos. O homem mais orgulhoso e prepotente dessa terra precisa que Deus lhe dê fôlego de vida para que ele murmure contra Deus. E quando Deus cessa o seu fôlego de vida, não tem dinheiro, não tem nada que faça com que ele continue vivo. E ele daria tudo por mais uma respiração. Amém, irmãos? Então nós devemos buscar esse genuíno poder.
que muda o caráter, que faz nos convertermos, que muda a nossa condição no nosso casamento, que nos transforma em esposas idôneas, em maridos que representam a Cristo. Não devemos ficar procurando barulho, euforia, gritaria. Eu lembro que uma pessoa dizia que tinha um parente que onde tinha um profeta ela estava. E ela perguntou, mas por que você não lê a sua Bíblia? É ali que Deus fala contigo? E ela disse, mas eu não entendo nada. Eu leio a Bíblia e não entendo nada. A palavra de Deus é o instrumento de Deus para que o Espírito Santo nos transforme. É a exposição da palavra de Deus que ilumina a alma. O irmão leu o Salmo 19, no verso 7, diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os simples ali não é uma pessoa que tem uma roupa básica, não. É alguém, a ideia é que tem uma porta aberta, recebe tudo que chega à sua mente. A mente dele é como uma porta aberta. Se fala da Seichonoye, entra na cabeça dele. O espiritismo entra na cabeça dele. Mas o testemunho do Senhor, ele coloca uma tranca nessa porta. Ele faz com que esse homem, que tudo entra na cabeça dele, se torne criterioso. Ele não aceita qualquer coisa mais. Ele aceita quando a verdade entra na mente dele. Através da palavra de Deus e não de outra coisa. A lei do Senhor é perfeita, completa. E é capaz de salvar completamente. O testemunho do Senhor é fiel e coloca essas trancas e faz ignorantes se tornarem sábios. Os preceitos do Senhor são limpos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Essa é a palavra de Deus. É essa palavra no poder de Deus que nós precisamos. Essa palavra, quem é a fonte desse poder, irmãos? O que está escrito aí na sua Bíblia, verso 5? A fonte desse poder é o quê? O Espírito Santo. Não é os espíritos desse mundo. São muitos. E, aliás, a semelhança da igreja de Corinto, muitos evangélicos modernos estão envolvidos com espíritos malignos. E seus cultos mais parecem cultos a espíritos da floresta ou espíritos afro do que a Deus. Muitos. E por falta de discernimento e ignorância, nós achamos que aquilo é a obra de Deus. Mas qual é a fonte desse poder? O próprio Deus, o Espírito de Deus. Na economia divina, irmãos, hoje, quem opera em nós é o Espírito Santo. Quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Quem nos conduz a Cristo é o Espírito Santo. Quem fala de Cristo hoje para nós é o Espírito Santo. Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem nos transforma semelhantes ao caráter de Cristo é o Espírito Santo. Quem nos habilita com os dons é o Espírito Santo. Bendito seja o Santo Espírito de Deus. Este é o Espírito que inspirou a palavra. Como diz 2 de Pedro 1:21. Homens santos foram impelidos pelo Espírito Santo a escrever a palavra. Ele que conduziu os escritores. É esse Espírito que conduz a vida e o poder por meio da sua palavra. É ele, nós podemos dizer, que energiza a palavra para a nossa transformação. Por isso que nós só precisamos pregar a palavra. Não precisamos inventar nada. Os irmãos vão perceber. Vamos falar o texto, explicar o texto e aplicar o texto. E confiar que o Senhor mesmo faz a transformação por meio da sua palavra. Então, nós podemos dizer o seguinte, irmãos. Em Tessalônica era a voz de Paulo e o poder do Espírito Santo. E os irmãos lembram de Atos capítulo 4, quando Pedro e João passam pelo templo na Porta Formosa e tem um
aleijado naquele lugar. E ele pede uma esmola para eles. E eles levantam aquele homem. E quando os judeus, maravilhados por aquela grande obra, associam aquela grande obra a Pedro e João, o que Pedro e João disse? Por que vocês estão maravilhados como se pelo nosso próprio poder tivéssemos feito ele andar? E um comentarista muito assertivamente diz, eram as mãos de Pedro, mas o poder de Deus. A voz é nossa, o poder é de Deus. Isso João entendeu muito bem, né? Porque João Batista, porque a profecia que dizia a respeito dele, dizia que ele seria a voz que clama no deserto. Isso nos leva à nossa condição de voz somente, né, irmãos? Voz nem aparece, né? O importante nela é o quê? Aquilo que ela está dizendo. Se é a palavra de Deus, será através do Espírito de Deus poderosa e transformadora. Então que não sejam as nossas ideias, mas a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Mas não somente isso, e diz também em plena... O quê? Existia um ateu na cidade da Inglaterra, irmãos, que odiava Cristo e o Evangelho. E um dia o George Whitefield ia pregar naquela cidade. E se anunciava diferente, né? Não saiu no WhatsApp, saiu num jornal. E alguém viu aquele homem correndo quase pelado pelas ruas. Como se tivesse com pressa porque estava atrasado. E perguntaram para ele, para onde você está indo com tanta pressa? E ele disse, estou indo ver George Whitefield pregar. E a pessoa perguntou para ele, disse para ele, mas você não acredita em uma palavra do que ele diz? Sabe o que esse ateu respondeu? Eu não acredito em nenhuma palavra, mas ele acredita. Ele tem plena convicção daquilo que prega. Essa convicção atrai. Essa convicção, irmãos, ela tem um poder de gerar curiosidade nos outros. Quando verdadeiramente você fala com o copo cheio, porque essa é a ideia dessa palavra. O pleroma é quando não cabe mais nenhuma gota no copo. E a ideia é que a convicção está transbordando. Você é esse copo e você tem certeza de que aquilo que você está falando é verdade. E um comentarista já dizia que os apóstolos, pelo poder de Deus, tinham absoluta certeza de que aquilo era verdade. Por isso que eles pregavam e a lógica deles estava ardendo. E a teologia deles era em fogo. Porque realmente eles criam naquilo que pregavam. Isso acontecia da parte dos apóstolos e aconteceu da parte dos tessalonicenses, todos aqueles que foram chamados. Chegou a verdade para nós. Nossos olhos foram abertos. Não há nenhuma dúvida concernente à mensagem. Imagina, irmãos, nós encontramos tantos cristãos que não fazem nem ideia daquilo que acreditam. E uma mistura, cada pergunta que se ouve, pessoas que eram para estar já compreendendo as coisas de Deus, ainda não têm convicção das coisas básicas de Deus, não sabe dar resposta às coisas simples da fé. Como alguém vai acreditar naquilo que você prega, se nem você mesmo acredita naquilo que você fala? Como alguém vai acreditar naquilo que você diz? Você não acredita naquilo que você diz. Vou dar um exemplo. Essa semana morreu o Tim Keller, um homem de Deus, morreu aos 72 anos de câncer no pâncreas. E ele, em 2013, teve câncer de tireoide. 2003, eu acho. E ele passou pela morte, né? Quando ele estava para ser operado, ele ficou considerando sobre isso. Ele diz que poucas vezes ele teve tanta convicção da fé dele como naquele momento da morte.
e alegria naquele momento da morte. E ele diz que ele começou a entender muitos escritores do passado que diziam que a morte era só um atalho, uma maneira de chegar mais perto de Jesus. E agora, morrendo aos 72 anos, ele disse para os filhos dele liberarem ele, porque ele queria estar com Jesus. Por quê, irmãos? Porque ele tinha plena convicção. Ele podia dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Desde agora eu combati o bom combate, Paulo no final da sua vida. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça já me está guardada. Isso sabe como se chama, irmãos? Plena convicção. Um homem assim é um homem que tem o seu semblante. No seu semblante, uma certeza. Você olha para ele e você tem certeza que aquilo que ele está dizendo é verdade. Porque não há nenhuma dúvida no coração dele com respeito àquilo. É isso que nós precisamos, irmãos. Amém? Devemos estar convictos daquilo que nós temos. Porque se é real em nós, que essa convicção esteja evidente para todos os que nos cercam. Amém? A tal ponto de eu olhar para o Lucas, ouvir ele falando de Cristo e ter certeza que aquilo que ele está falando é verdade. Porque ele tem convicção daquilo que diz. Ele é inabalável naquilo que ele diz. Tem plena certeza. É assim que nós nos aproximamos de Deus. Isso está lá em Hebreus capítulo 10, verso 22. Quando nós nos aproximamos de Cristo em plena certeza de fé. Porque temos o coração purificado da má consciência, o corpo lavado com água pura. E nós podemos aproximar-nos de Deus. Aproximemos-nos confiadamente, o texto diz. Por quê? Porque não tem nenhuma dúvida. Como é que alguém vai crer que haverá ressurreição, ouvindo que haverá ressurreição da sua boca, se você nem acredita nisso? Ou que se nós morrermos estaremos com Cristo? E você fala, mas se você morrer hoje, você estará com Cristo? Você realmente acredita que Jesus ressuscitou dos mortos? Você daria a sua vida por isso? Aí você descobre se você acredita. Não em palavras. Os irmãos entendem, irmãos? O Evangelho, irmãos, ele é demonstrado pelo nosso proceder também, como Paulo continua dizendo. Ele diz: porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Existe uma maneira de nós transmitirmos o Evangelho, esse que falamos, vivendo ele. Não só com palavras, mas com o nosso procedimento. Pelas nossas demonstrações de amor, pela nossa vivência. Irmãos, alguém pode, quando alguém ama outro, pode discordar disso, da demonstração de amor? Pode duvidar de uma demonstração de amor? Pode duvidar do cuidado desinteressado, de um serviço abnegado, sem segundas intenções? Isso foi o que aconteceu no procedimento de Paulo entre eles. É só você ler, como nós vamos ver mais adiante no capítulo 2. Paulo cuidou deles como um pai, como uma mãe, que alimenta os seus próprios filhos. Paulo trabalhou entre eles para não ser pesado para eles. A exortação de Paulo não procedeu de engano, de impureza, não se baseava em dolo.
Pelo contrário, Paulo era aprovado por Deus, a ponto de Deus confiar a Paulo o evangelho, que se tornou o evangelho dele. Isso ele diz no capítulo 2, verso 4. Paulo nunca usou de linguagem de bajulação com eles, nunca buscou entre eles intuitos gananciosos, e ele chama Deus como testemunha. Não usou dos seus direitos para com eles. Ele diz assim: nós podíamos, como enviados de Cristo, exigir de vocês que nos atendessem e exercessem para nós a nossa manutenção. Mas nós nos tornamos carinhosos entre vocês. Ele fala: qual ama que acaricia os próprios filhos e amava eles. Ele fala: assim, querendo-vos muito, ele fala. Estávamos prontos não somente a oferecermos o evangelho de Cristo, mas igualmente a própria vida. Aqui que está o par perfeito, irmãos. Os irmãos entendem, irmãos? Você prega o evangelho e você dá a sua vida por aquela pessoa. Você está disposto a falar, mas você está disposto a se oferecer para que aquela pessoa seja salva. E você entrega o seu tempo, o seu recurso, você entrega a sua vida por ela, para que ela seja salva. O que vai acontecer? Ela vai ser salva pelo poder de Deus. Eles enxergaram em Paulo. A palavra sabeis, que você encontra aí na sua Bíblia, é um conhecimento diferente do intelectual. É quando você come um bolo e diz: agora eu sei o gosto desse bolo. É um conhecimento experimental. Eles olharam para ele e na vida dele havia uma realidade de alguém que era um portador do evangelho. Ele vivia o evangelho. Ele vivia pela causa do evangelho. E é isso que Deus nos chama a fazer, irmãos. Porque hoje nós temos o privilégio de termos esta mesma graça, nem um pouquinho diferente. Deus não mudou. O Espírito Santo é o mesmo, Jesus é o mesmo. A palavra de Deus é a mesma. Ela não mudou. Nós temos a mesma graça. Nós temos a mesma capacidade e força. Às vezes a gente olha para a vida desses grandes missionários de Deus e achamos que eles são super-homens. E eram homens comuns. Se nós encontrássemos Paulo na rua hoje, vestido a caráter da nossa época, nós íamos dizer: veja só que baixinho, careca, de perna torta, de nariz comprido. Que cara estranho, que não se dá nada por ele. A gente imagina alguém alto, eloquente, não é verdade? E chega um baixinho, de perna torta, careca, nariz comprido, mas que tem o poder de Deus, as palavras de Deus. E nós podemos ter esse exemplo para nós, irmãos, sermos participantes do evangelho hoje, estarmos envolvidos com o evangelho hoje, anunciarmos a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. A pergunta é: por que nos falta poder? Por que nos falta poder? Porque ninguém está disposto a dar a própria vida, irmãos. Cada um está preocupado consigo mesmo. Não é verdade? Ninguém está disponível para o Espírito Santo. Ninguém está convicto de tal maneira que o seu semblante demonstra a sua convicção daquilo que ele fala. Lucas 9:51 diz que as pessoas olhavam para Jesus e no seu semblante ele estava com cara de quem ia para Jerusalém. Me explique isso que eu não sei explicar. Você olhava para a cara de Jesus, para o rosto de Jesus, e no rosto dele estava expresso que ele estava decidido a ir para Jerusalém. Isso é plena convicção. Amém? Nós devemos estar dispostos a entregar nossa vida e vivermos um santo procedimento para que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo e ser transformadas pelo poder do Evangelho. O Senhor nos ajude. Por isso que isso é um modelo para nós. Os irmãos entendem, irmãos? Nós podemos olhar para essa igreja
e ver como nós devemos ser, ela se tornou um paradigma. Por isso que o verso 5, 6, o 7 e o 8 dizem que de maneira que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque eram pessoas que verdadeiramente estavam fundamentadas na palavra de Deus, através do poder do Espírito Santo, amavam umas às outras, a tal ponto de, no capítulo 4, Paulo dizer que, com respeito ao amor fraternal, não temos necessidade de acrescentar coisa alguma para vocês, porque vocês mesmos estão instruídos por Deus que deveis amar uns aos outros, e efetivamente estáis fazendo. E como vocês estão fazendo isso, continue crescendo cada vez mais. Amém, irmãos? Então, que em nós tenha essa fé que opera, esse amor abnegado, essa firmeza da esperança, coisas que comprovam que somos eleitos de Deus, que fomos amados por Deus antes da fundação do mundo. Amém? Que em nós possa ser manifesto esse evangelho em palavra, poder, plena convicção e procedimento. É isso que você tem lá no capítulo 1, verso 5. O evangelho manifesta em palavra, no poder do Espírito Santo, em plena convicção e através do procedimento. Amém? Proclamando